Tranquilo, meu amigo. Do jeito que a coisa tá, todo final de semana você vai ter o suporte, né? Se não for meu, a Renata vai estar por aqui, o Simon vai estar por aqui, nós vamos estar sempre dando suporte para vocês, porque realmente que início de campeonato turbulento para a arbitragem brasileira. Pois é, e essa coisa é lamentável, né? As reclamações de sistema, temos um sistema contra o Flamengo. Enfim, a gente vai falar mais sobre isso. O que a gente vê é erro, né? Mas eu queria saber sobre os lances específicos, Gaciba. Começando com o lance da expulsão do Luan Cândido, que aí o VAR chama e volta atrás, o juiz volta atrás. É isso mesmo que recomenda a lei, a regra do VAR? Quer dizer, em caso de... São 3 regras básicas, né? Gol, expulsão e impedimento. Aí pode chamar o VAR. E qualquer evento ali antes, está certo em ser revisado o evento que desencadeou na jogada, Gaciba? Isso é o que chamam, né, de APP, né? APP em inglês, né? Ataque, Phase, Possession, né? Então, sempre que acontecer um desses eventos, dessas situações protocolares, né? A questão do cartão vermelho direto, a questão de um gol, né, uma situação de gol ou não, ou uma situação do pênalti, o árbitro de vídeo deve checar todo o APP. Tudo que se desenvolveu para a jogada que tenha relação direta com o gol. Verticalidade, poucos passes, pouco tempo. Vejo eu que, primeiro lugar, vamos deixar claro, era sim uma falta para cartão vermelho pela natureza tática da jogada. Luan Cândido faz uma falta em situação clara e manifesta de gol. Era para cartão vermelho. Só que no início da jogada, mesmo que seja sem querer, há sim o calço no jogador, sem querer, com o joelho, o atleta do Bragantino é derrubado. Para mim a falta existe no início da jogada. O que me causa muita preocupação, né, é a questão de o que o árbitro estava olhando. É uma falta tão clara no meio do campo, é uma falta claríssima no meio do campo, no qual o atleta gira, olhando para a bola, tentando atingir a bola e acaba calçando o adversário. E o árbitro não conseguiu ver, aí toda a confusão está instalada. Se ele vê essa falta, ele acaba tomando a decisão correta. Agora, mais um detalhe que eu vou colocar para vocês. Para mim, tem erro da arbitragem nessa jogada. Sabe qual é? Qual? O cartão vermelho é anulado pela natureza tática da falta, correto? Sim. Então ele tem que ser anulado. Só que a regra fala que quando o árbitro vai para a área de revisão, ele tem que voltar com a melhor decisão para o jogo. E esta entrada aí, claramente é uma entrada temerária. É uma entrada para cartão amarelo. Então há sim um erro da arbitragem, porque o correto, na minha opinião, se eu, Gaciba, vou lá no monitor, eu volto com falta a favor do Bragantino e cartão amarelo para o Luan Cândido por uma entrada temerária no jogador do Flamengo. Para mim, essa é a decisão 100% correta. Tá, entendi. E se entrasse mais forte ainda, caberia até um cartão vermelho pela violência no caso, mas não foi o caso. Eu entendi que é uma decisão de cartão amarelo. O Zé queria saber da história de trançapé, né? Foi você que falou isso? Porque parece um pouco o que aconteceu. Sim, não, o que eu ia... No começo da jogada. O que eu ia falar, além da falta, né, sobre isso daí, porque para mim foi falta, né? Era o segundo lance que começa fora da área, eu estou estudando. Mas vamos por partes. Primeiro o primeiro lance. Mas esse daí foi o trançapé do De La Cruz, que aí é falta, né? E aí não tem o que fazer, né? E aí o que eu queria dizer é que o Spindler não viu. Provavelmente se alguém tivesse falado ou comentado com o Spindler, olha, Spindler, presta atenção, a regra é dessa forma, ou se o Gaciba tivesse ligado para ele, Spindler, realmente tinha que anular o cartão, talvez ele não desse essa entrevista que ele deu aí. Para mim foi uma entrevista ruim, né? Eu acho que o Marcos Braz foi bem, mas foi uma entrevista ruim. O que eu ia falar sobre essa falta de critérios, né? Sobre a arbitragem, Gaciba. Porque na quarta-feira é falta, na quinta já não é, no domingo também já não é, no sábado é uma outra falta. Não entrar no detalhe do árbitro que para muito o jogo, o outro que deixa o jogo correr, o árbitro que dá cartão rapidamente para controlar o jogo, o outro que só começa a dar cartão quando dá as 10, 15 do segundo tempo, no final do primeiro tempo. E uma outra depois esse é outro jogo. Vai lá.
Não, eu acho que essa é a grande busca, né, Zé? A questão da unificação de critérios, né? Eu falei para vocês com a tranquilidade de quem esteve lá e agora tô falando para vocês. A instrução, e já digo mais, não é só da CBF, que vem lá de cima da FIFA, é ruim. Ruim. Eles não sabem instruir os árbitros. Os árbitros estão confusos a respeito dos critérios que tem que utilizar dentro do campo de jogo. Cada ano muda. Mão, cada ano muda o que é uma situação clara e manifesta de gol. Cada ano é uma interpretação diferente ao seu bel prazer, ao bel prazer da comissão de arbitragem. E os árbitros estão completamente perdidos. Completamente perdidos. Isso eu concordo com o que o pessoal está falando. Não há uma unificação de critério. É cada um tendo as suas interpretações. E se já era duro com o cara só na beira do campo, agora tem o árbitro de vídeo. Então, se o cara do campo tem um critério, o cara do vídeo tem outro, amigo, confusão anunciada, né? E para mim, esse outro lance agora, que a gente ainda vai falar, né, Bruno? Não sei se nós vamos chamar agora, esse possível pênalti que o Flamengo reclamou, para mim é o grande exemplo disso e eu vou falar para vocês qual foi a instrução que foi dada para os árbitros. E se a CBF disser que não foi, por favor, que venha a público e diga que eu estou falando uma mentira. Vamos ver a jogada aí. Vamos, é o pênalti, suposto pênalti, começa fora e termina dentro, é isso, né, Gaciba? O agarrar o adversário, essa regra aí já é antiga, né? O agarrar o adversário, ele é onde causa o impacto, né? Então, se ele começou a agarrar fora e terminou a agarrar dentro, é pênalti. Isso aí, essa é a regra chamada, viu, Zé? O nome dessa regra é regra Luizão. Lembra da Copa do Mundo lá? Né? Da questão do pênalti que começou fora e terminou dentro? Pois é, essa é a regra Luizão. Então, que a gente tem no futebol. Para mim, há sim um agarrão no jogador, feito fora da disputa da bola. Para mim, esse cara, o defensor do Bragantino não quer jogar em momento algum. Ele só quer agarrar o jogador do Flamengo. Para mim, existe a penalidade, não tem uma câmera fechada para poder analisar com mais detalhes o impacto, mas pelo que eu vi, pelas imagens que eu vi, existe. E aí o que me preocupa? Né? Orientação dada esse ano, quem tinha, hein? Quem tinha? O que eles estão falando lá dentro da comissão de arbitragem para os jogadores? Né? Olha, se um agarrão acontecer fora da disputa da jogada, se a bola não fosse para eles, tivesse uma possibilidade de acontecer ou não, não marca, porque não teve impacto para o jogo. Não é de chocar isso? É dentro da área. Nós tivemos um pênalti igual ou muito semelhante. Nós tivemos um pênalti igual ou muito semelhante agora na rodada, agora do final de semana. E a comissão não botou nem o vídeo no ar. Internacional e Bahia. O jogador do Bahia agarra com as duas mãos e dá um golpe de sumô no jogador do Internacional. Derruba o jogador do Internacional com a bola em jogo. O Simon foi muito feliz até nas suas contas pessoais, colocando a respeito de uma penalidade clara que aconteceu. Então, quando acontece 2 rodadas seguidas e a arbitragem não tem o critério, aí a gente se preocupa. Aí nós temos que ver o que está sendo ensinado para eles. Gaciba. O que está sendo orientado para eles. Né? E acima de tudo, será que eles vão considerar isso uma decisão correta ou não? Então, só para entender... Eu vejo uma penalidade clara aí no campo. Na sua visão, talvez seja isso que justificou o VAR não chamar. Essa recomendação... Aí o árbitro do VAR falou, não, estava fora do lance, então não era para... Não vamos chamar o juiz, não. É isso. Vamos combinar que a primeira chamada demorou 4 minutos e meio para anular o gol. 4 minutos e meio. Né? Toda a revisão do lance, 4 minutos e meio. Da expulsão, essa aí né? não demorou 10, 15 segundos. Da expulsão, você essa não demorou 10, 15 segundos e a decisão de campo foi ratificada. Foi ratificada, né? Foi confirmada, né? Então é muito rápido. É muito rápido para se fazer uma análise. E tanto uma como outra, as imagens que foram mostradas, pelo menos, não sei se viram alguma outra imagem, foram imagens abertas. Foram imagens abertas. Então, na transmissão, realmente, não consegui perceber uma imagem fechada que mostrasse se houve ou não o agarrão do jogador, se houve ou não o agarrão com o impacto do jogador. Por essa imagem que eu estou vendo, para mim, o defensor do Bragantino, em momento algum, disputa a bola e impede sim que o jogador, né, do Flamengo fosse à frente. A bola está sendo cruzada para dentro da área,
provavelmente passaria por toda a defesa e teria um impacto no jogo, porque esse jogador poderia chegar na bola. Era uma bola que ele teria condições de disputar. Se dizem que se não tiver impacto não tem que marcar pênalti. Então, para mim, a penalidade existiu e aí o Flamengo está correto em reclamar. Não é o árbitro ir olhar ou não, tá? Ele pelo menos tem que ir olhar. Não, para mim tem um erro claro e óbvio de arbitragem que, assim como no primeiro, olha a questão do critério, o árbitro não viu. Se o árbitro não viu e se tem um impacto, tem que se chamar o árbitro ao centro do campo para que ele mude a sua decisão de campo e que possa tomar uma decisão. Porque tanto na falta que originou a anulação do cartão vermelho, como nesta falta que para mim é penalidade, claramente o árbitro não viu as duas jogadas. Não estava olhando os fatos que estavam acontecendo. Então o árbitro de vídeo, tendo posse dessas imagens, tem que chamá-lo para dar uma observada. Repito, o que me preocupa? Será que essa instrução é verdadeira ou não? Né? Vamos dar uma checada a respeito disso. Alguém da comissão poderia tranquilamente vir aqui e dizer, olha, realmente fomos nós que mandamos. Né? Não é para dar pênalti se for fora da jogada. Jogador de futebol, gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Jogador de futebol é inteligente. Ele vê todos os jogos. Se ele vê alguém agarrando fora da jogada e não vão marcar pênalti, ele na outra rodada vai fazer igual. Vai fazer igual. Ele observa isso. E é muito importante essa mensagem que a gente passa. No início do campeonato, foi mostrado pela CBF, o Máximo Bussaca, que é o diretor técnico da FIFA, vinha ao Brasil e dizer, olha, nós precisamos de árbitros inteligentes, árbitros que entendam o jogo. Entendam o jogo. Então, deixa eu falar um negócio para vocês. Entendam o jogo significa que quando agarrar o coleguinha de trabalho dentro da área e a bola estiver em jogo, tem que se marcar pênalti. Isso é entender o jogo. Ou eu estou errado, gente? Não, tá certo. Não, e nesse caso, a bola estava indo... Claramente, o Luiz Araújo poderia participar do lance, né? Fala, Birner. Bom, mais uma vez, Gaciba, agora boa noite. Eu dei boa tarde para você logo depois do almoço, quando a gente estava trabalhando juntos. Trabalhamos juntos no sensacional vitória do Girona contra o Barcelona. Inclusive tem um lance que o Gaciba me tira uma curiosidade, porque o Lamine Yamal sofre um pênalti. O pé dele direito está na área, o pé esquerdo está fora. Se o contato fosse no pé esquerdo, não era pênalti. O contato foi no pé direito e é pênalti. Então são detalhes assim que a gente vai aprendendo. Por isso é bom ter um especialista que nem o Gaciba aqui. Agora, eu espero, Gaciba, que essa instrução, que por tudo que você me disse, eu creio que foi dada, porque você citou 2 lances de decisão rápida, né? E passaram pelo VAR, lances que claramente eram lances para o VAR observar. Eles são tão sem nexo que eles queriam praticamente um jogo paralelo. Porque você imagina que um time está construindo uma jogada pelo lado esquerdo. E o lateral direito do outro time e o zagueiro do time que estão atacando decidem avançar. Eles estão na linha do meio de campo, o time está com a bola no entorno da área, lá do lado esquerdo, para tentar fazer uma tabela, um cruzamento. E o volante decide avançar. O outro time pode fazer que ele fosse um jogo de rugby. E ficar os 3 ficam agarrando, né? Para não avançar, porque eles não estão diretamente participando da jogada. Quer dizer, você está criando um outro esporte. É um nível de insanidade, porque essa é uma insanidade. O jogador tem que marcar com o braço para trás, é uma insanidade. O cara não poder correr mesmo tendo o braço para insanidade, eu acho, e eu sei que é falta, o cara não poder correr atrás do outro, porque se eventualmente tropeçar, e aí tem que ter a interpretação, entender o jogo, é falta ou pênalti. A Copa do Mundo foi decidida nisso. Né? Um tropeção, o pênalti do Di Maria contra a França. Né? E o que o jogador não corre menos, tenta dar a volta para correr, não vai chegar. Então, assim, essas instruções que creio que vêm de pessoas que enxergam o futebol debaixo do ar-condicionado, sem entenderem o que é o espírito do jogo, né? São muito ruins para o esporte. Eu só quero assinar embaixo tudo que vocês disseram. Cara, esse lance não ir para o VAR. Tira a lógica de você ter o VAR interpretando jogadas que não sejam de impedimento ou não impedimento. Aliás, nem o impedimento funciona aqui, porque o nosso VAR é um VAR arcaico, é um VAR ultrapassado, né? Um VAR que parece que você está ligando ele com manivela, né? Você olha o VAR semiautomático que se usa fora. E o futebol brasileiro não está muito dinheiro. A CBF essa semana falou ali do lucro de mais de R$1 bilhão.
né? Uma coisa assim, uma fortuna, não lembro exatamente qual era o valor. Pedro Ivo trouxe essa informação. Mais de 1 bilhão. E esse dinheiro serve para quê? E até porque a CBF, professor, ela não inventou futebol. Ainda bem, né? Ela não inventou o futebol. Porque a tal orientação... O futebol foi inventado ali, no seu jogo ali, e foi crescendo. De repente, alguém que não teve que investir para o futebol existir, não teve que investir para os clubes crescerem, que não teve que investir para o torcedor ser apaixonado, não teve que investir para o Pelé jogar, para o Brasil ganhar Copas do Mundo, principalmente lá no tempo da CBD, 58, 70, e virou essa coisa enorme. Administra o negócio, tem um enorme lucro, e não repassa para a gente ter o melhor futebol possível. Não, isso é parte desse lucro. Nós estamos falando para não ter lucro. Essa tal orientação... É uma loucura o que acontece aqui, cara. Ela ajuda a explicar, mas ela nunca pode justificar. Então é muito legal que o Gaciba coloque essas coisas, inclusive a partir daí a gente discutir esse tipo de orientação, para isso não se repetir, para isso diminuir. Que tipo de gente propõe isso, pensando, concebendo que não vai dar encrenca? Não, essa imagem do Bira era sensacional, né? Então liberou, fora longe da bola vale tudo, vale o tackle do rugby. É sensacional. Sabe o que me preocupa? Parece que a gente está voltando à regra de Cambridge, professor, 1863, né? 1863 dizia que o jogador podia agarrar e dar pontapés no adversário. Agora, se fizesse os dois ao mesmo tempo, era falta. Estava escrito lá, a primeira regra do futebol. Ou chuta ou agarra. Então parece que a gente está voltando para esse tempo. É uma coisa tão absurda que, assim, dentro desse critério e do exemplo, né, muito bem dado por vocês, se um jogador estiver correndo pela lateral esquerda do campo, dentro da área, né, e for agarrado, o agarrão, né, compensa. Não é pênalti. Agora, se o cara vier dar um soco nele, que aí é conduta violenta, o árbitro vai ter que ser chamado, olhar e ver que foi conduta violenta e marcar o pênalti, porque é a decisão técnica. Gente, é uma orientação altamente perigosa. Se abre precedentes para que o árbitro se interprete isso ou não. E a regra do jogo fala que, se a bola estiver em jogo e for cometida uma das infrações da regra do jogo, punidas com tiro livre direto, deve ser punida. Pronto, gente. Não tentem inventar o que não está escrito. Façam o básico. Isso está faltando muito para a arbitragem brasileira e mundial. Fazer o feijão com arroz. Orientações contra o espírito da regra deviam dar cadeia. O cara deveria ter... Calma, professor. Não, porque tem que separar do convívio com os outros que... Né? Porque não é possível. Não mexe com o nosso radical. Os caras continuam fazendo isso, com certeza. Não é só essa orientação. Essa o Gaciba pescou e fez a relação. Deve haver muitas outras que hão de prejudicar o esporte daqui para frente, na medida em que esses lances apareçam. Bom, então, em resumo, o juiz é Paulo César Zanocello, né? É esse o nome dele. Zanovelli. Acertou em voltar atrás na expulsão do Luiz Araújo, um lance que poderia ter sido uma decisão em campo, e do Luan Cândido. E errou ao não... Quer dizer, aí foi mais a arbitragem, né? O trio de arbitragem, ou a equipe de arbitragem, o VAR não chamou. Talvez ele pudesse também ter visto em campo o pênalti no Luiz Araújo. Aí sim o Flamengo foi prejudicado. Na verdade, o Zanovelli, não fosse o VAR, ele teria errado no primeiro também. Sim. Verdade. Porque ele não vê a falta. E ele erra, como disse o Gaciba, ao não dar o amarelo. Porque, tudo bem, acabou a história do tal perigo de gol, mas ainda houve atitude imprudente do jogador. Bom, mas aqui fomos unânimes, então, que o pênalti deveria ter sido marcado. Nessa imagem que nós temos, sim. O Gaciba falou, se tivesse uma câmera mais aproximada para a gente tirar a dúvida, se é que há alguma dúvida, para a gente ter mais certeza. Agora, é um lance claro e lance claro de VAR. Aí não tem nem... É isso então, Gaciba. A gente já está colocando na tela. Você está falando de... Tá aí, nação. Tá aí, então, Gaciba analisando os lances e tá aí. Pênalti, que era pra ter o VAR, né? Sido citado aí para o juiz, para ajudar o juiz, e acabou o Flamengo saindo prejudicado. O Flamengo poderia aí ter saído com um bom resultado. Mais um erro da arbitragem. Olha aí. Uma vergonha, meus amigos. Uma vergonha. Pô, tem VAR na partida. Tem VAR na partida. Por que o VAR não foi? Não chamou o juiz para rever o lance. Pô, uma vergonha.
É uma vergonha o que aconteceu nessa partida. E agora? O Flamengo perde pontos, né? Poderia estar mais na frente no Campeonato Brasileiro. E aí é complicado essa situação. Muito complicado. Coloca aí a sua análise nos comentários. Deixa a sua opinião. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.